Olá, boa tarde. Gente, hoje a live aqui no Brasil é na hora do almoço, né? A nossa convidada, ela é uma brasileira que mora na Inglaterra. Minha convidada acabou de chegar, é a Laura. Só um minutinho, Laura. A Laura está entrando. Oi, Laura! Ah, Boa conseguimos. tarde! Conseguimos! Boa tarde, Você André. está me vendo? Boa tarde, seja bem-vinda. Você está me vendo direitinho? Está me Tô, ouvindo bem? tô. Deixa eu só Tá, eu apertar estou aqui. enquadradinha aí para você? É. Estou enquadrada para Tá. você ou estou cortada? Um pouquinho a cabeça sua tá um pouquinho cortadinha, mas dá pra Ah, ver. então peraí. Olha, já temos convidadas aí, hein? Melhorou? Melhorou. Ainda tá um Então, pouquinho. temos que. Mas eu tô bem também? Eu não sei como é que eu tô ainda. Tá, tá, não, você tá ótima, tá perfeita. Tá pronta para começar uma cena. Gente, um prazer muito grande te conhecer, falar com você, né? Obrigada. A Dora, quando me falou de você, a Dora te ama, né? A É, né? Dora tem um carinho por você muito grande. E eu também por ela, nossa, muito. Ela é uma grande amiga da minha mãe, ficou minha amiga também, por conta da minha mãe. Assisti todos os meus E a, espetáculos. ela entrou, a gente está acabando de falar nela, ela acabou de entrar. É. Então, gente, boa tarde, né? Nós já temos algumas pessoas aí. Sejam todos bem-vindos, né? Se todos estiverem nos ouvindo, aí ela aí falando contigo, Ei, Laura. Dorinha, boa tarde. Ê, conseguimos. Ela é linda mesmo, viu, Dora? Obrigada. Então, assim, mais uma vez, né? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande te conhecer. Eu quero te agradecer por você ter aceito, né, o convite. Agradecer a Dora por ter feito essa ponte aí, né, entre nós duas. É. Pois é, demorou, mas estamos aqui, Dora. E assim, eu agradeço muito, Laura, porque eu costumo falar que é muito difícil, às vezes, a gente falar da nossa vida, né, da nossa intimidade, das nossas dores. A endometriose impacta muito, né, a nossa vida emocional, profissional, em todos os sentidos. E às vezes é muito difícil a gente falar das dores, falar como a gente se sente, falar das dificuldades, né, que a gente enfrenta, porque na verdade são muitas as dificuldades, né, de quem tem endometriose, Sim. seja pelo sistema público, por exemplo, aqui no Brasil, né? E também, muitas vezes, dificuldades até pelo sistema privado. Então, assim, mais uma vez eu falo, é uma doença pouco falada, pouco discutida, mas que, de acordo com a OMS, atinge mais de 170 milhões de mulheres. Então, realmente é um número assustador, Sim. né? E quando a gente faz esse tipo de live, né, a gente consegue, nem que seja uma pessoa, eu sempre falo, se uma assistir, né, e se identificar ou não se identificar, mas lembrar de alguém, né, uma amiga, uma pessoa da família, geralmente alguém conhece alguma mulher, né, que Uhum. sente os sintomas da endometriose. Então a gente vai estar ajudando outras mulheres. Então, assim, muito obrigada e parabéns pela sua determinação, né? Pela sua coragem e vir aqui falar um pouquinho dessa história, Obrigada tá? pelo convite. Eu vou pedir para você se apresentar, né? Vou Tá? deixar você mesmo se apresentar e as pessoas podem fazer perguntas, né? Para Laura.
Podem também fazer pergunta para mim, tá? Fiquem à vontade. E só falar, gente, que a Laura ela é atriz, tá? Vocês viram no cartaz, né? É atriz, contadora de histórias, professora de teatro. E aí ela vai se apresentar para a gente e vamos conhecer a história da mulher que perdeu um rim, um ovário, mas conseguiu engravidar e está aí linda, empoderada, para nos ajudar. Verdade. Pode ficar à vontade, tá, Laura? Então, prazer. Primeiro, eu queria agradecer. É a primeira live que eu faço, eu nunca tinha feito. Eu tenho outros amigos que já me convidaram para fazer de algumas coisas de trabalho com criança, de contação de história até, que eu queria fazer, mas nunca tive tempo por conta da maternidade. Porque Sim, é uma loucura, porque aqui a gente não tem. Eu moro, assim, num outro país, né? Então, não tenho família próximo, ninguém. Meu marido trabalha o dia todo, então é eu sozinha com ela. Então fica muito complicado, né? E os horários, a gente tá 3 horas de diferença, né, André? Então, daí fica, assim, bem confuso fazer qualquer coisa. Mas hoje ela tá na creche, daí eu falei, ah, vamos conseguir no dia que ela for pra creche, né? Pra ver se a gente consegue. Eu tô com essa cara toda de ontem, porque faz 2 dias que ela não dorme direito. Ela já não dorme muito bem, mas esses 2 dias estava muito excitada porque foi aniversário dela, então a mamãe também não dormiu. Mas, enfim, eu queria dizer que parabéns para ela. obrigada. Mas é um tema que eu acho muito interessante mesmo, porque muitas das minhas amigas, eu tenho poucas que já tiveram, ou que têm uma leve endometriose, ou que começaram a se preocupar depois do meu caso. Mas eu sou, assim, entre todas as minhas amigas íntimas, né? Eu tenho outras amigas que já ouvi falar que tiveram, sim. Mas as minhas amigas íntimas, eu sou o caso mais grave que já teve, né? Entre elas. Então, eu sou Laura, atriz, contadora de histórias, tenho 42 anos, atualmente moro na Inglaterra. Eu vim para cá tem 2 anos, porque a gente quis dar um tempo um pouco do Brasil, os trabalhos com teatro estavam meio complicados. Eu também queria fazer uma pós-graduação, um mestrado, e daí acabou que engravidei e a gente acabou vindo morar aqui na Inglaterra. E por coincidência ou não, porque o mundo, né, a gente não sabe o que acontece, foi aqui que eu descobri a minha endometriose há 10 anos atrás. E foi aqui que eu fiz a minha cirurgia. Então, assim, voltei há 10 anos depois, voltei para o lugar onde tudo tinha acontecido, né? Na verdade, a endometriose foi assim, realmente algo que eu nunca imaginei que existisse, né? Há 10 anos atrás a gente está falando isso, mais ou menos. Já tem 10 anos, mais de 10, 12, né? Acho que é 12 isso. Já tem, meu Deus, vai passando muito rápido. Tem mais, porque eu descobri a mim em 2000 finalzinho de 2011 e operei em 2012. Sim. Você operou em 2008, não foi? A Foi. primeira vez? Uhum. Nossa, passa muito. Não, eu operei em 2009. Eu descobri em 2008 e eu operei em 2009. Foi. 2009, isso. É, Que você teve o diagnóstico preciso. Lembro que você foi. falou para É, mim. foi. E aí foi muito louco, porque eu não tinha ideia de que era isso, assim, né? Era uma coisa muito nova. E graças a Deus eu também estava aqui na Inglaterra, porque até no Brasil também isso ia ser, acho que mais difícil de achar, ou então, não sei porque, enfim, aqui já foi difícil, né? Eles demoraram um ano para descobrir, né? Quando eu vim para cá da primeira vez, que foi, eu vim no finalzinho de 2007, foi tipo assim, dezembro de 2007. Aí 2008, já no primeiro mês que eu tava aqui, janeiro, que é até o mesmo aniversário, no primeiro meu dia de período, assim, eu desmaiei. Foi a primeira vez que eu tive uma dor insuportável, que eu cheguei a desmaiar. E aí eu fiquei assim, gente, né? O que tá acontecendo com essa dor? Eu lembro que na época eu tinha uma amiga que tinha muitas dores na época do período menstrual. Eu liguei para ela no Brasil para saber o que ela fazia, o que acontecia, por quê? Porque eu nunca tinha passado por isso. E ela tinha uns miomas que ela me contou. Eu já imaginei que eu podia ter alguma coisa assim, algum cisto, alguma coisa. Porque, na verdade, antes no Brasil, eu tinha. Uma das ginecologistas que já tinha me consultado falou que eu tinha um pequeno cistozinho, um mioma, não me lembro o que era dele, que ela cauterizou. Então, foi cauterizado alguma coisa no Uhum. meu útero. Isso eu tô me lembrando agora para você ver, né? Que a gente é tão jovem, era 20 e poucos, né? Você vai ginecologista, nem tem, né? Tem tanta noção das coisas assim. Depois você vai E a tendo. gente vai também para fazer preventivo, É, né? e eu me lembro Não que. é para ver se tem endometriose. E assim, eu nunca tive dores, assim.
já antes de vir para Inglaterra, eu lembro que assim, eu tinha umas cólicazinhas, mas eram 2 dias, umas coisas normal, que você achava que era normal mesmo, nada assim, como foi quando eu cheguei aqui, foi incrível. Acho que teve tudo a ver também com a mudança de país, de clima, era muito frio no período que eu cheguei, tudo novo, eu não falava inglês ainda, então eu tinha que me adaptar. E aí foi uma batalha, porque daí eu comecei a ir ao médico desde desse primeiro dia, assim. Aqui é o seguinte, aqui o sistema de saúde, eu vou ter que falar um pouco também disso para poder, né, Sim, entender como é que acharam a minha endometriose. faz Você, parte de todo o contexto da é, sua história. À vontade. aqui tem um posto próximo de onde você mora, né? Que é como se fosse um posto de saúde. Então, todo mundo, eu moro nessa Uhum. região onde eu moro, eu vou nesse postinho de saúde fazer exame de sangue, fazer um check-up rápido, que eu tiver alguma dor, vai lá consultar com algum médico rápido, assim que funciona. Caso seja algo que eles não consigam lidar, aí vai para um especialista, que geralmente é num consultório dentro de um hospital, e é assim vai sendo encaminhado. Então, todo mês eu ia nesse postinho, porque tinha uma médica que ela não era uma médica, elas são porque assim tem diferentes níveis aqui. Por exemplo, aqui a gente tem a midwife. A midwife, ela é uma profissional da saúde que ela estuda para fazer o parto da mulher. Ela é uma enfermeira, uma nursery, né, que eles chamam uma enfermeira, mas Uhum. própria para fazer o parto feminino, sabe? Assim, então, ela entende dessa linha. E essa médica nesse postinho que eu frequentava, ela era uma médica, não era uma médica, mas ela era uma profissional da saúde dessa linha da mulher. E ela sempre foi muito querida comigo, e ela também, assim, como ela não era uma médica, né, digamos assim, entendia de coisas da mulher, mas passava remédio para dor, tentava entender por quê, né, fazia. Então, todo mês, porque só era naquele período, né, eu vivia a vida normal, aí quando ficava menstruada, no primeiro, né, uma semana no mês, dores horríveis. E aí isso foi se passando. Aí todo mês eu voltava, todo mês eu vou um remédio aqui, outro remédio aqui, outro remédio aqui. Até que depois de 6 meses, olha só, 6 meses se passaram. Eu comecei a trabalhar num café dentro da universidade. E era um café assim que era muito cheio. Então eu comecei a ter dores no momento que eu estava trabalhando. Tipo, tinha que sair embora do trabalho, não tinha condição. E aquilo começou a falar, gente, né? Tá atrapalhando muito, tem que ter, né? E aí eu comecei a ser mais incisiva, que, tipo assim, eu não podia mais ser atendida naquele postinho. Eu tinha que, né, ir para algum médico a mais. Aí foi quando eu fui no primeiro especialista de ginecologia, né? Que conseguiram marcar. Só que, como não era um caso de vida ou morte, porque como aqui o sistema é público, eles dão preferência para quem, né? Você tá morrendo, você é super bem atendido. Mas se você ainda. Então ele marcou para daqui um mês, marca daqui 2 meses, e assim vai indo, né? Aí marca mais Sim. do que um mês, aí eu até ser atendida, aí leva todos os exames, blá blá blá. Até para fazer os exames aqui também demora um pouco. Mas assim ainda é muito bom, mesmo demorando um pouco ainda, porque além de ser tudo de graça, é tudo muito de primeira qualidade, você se sente muito bem atendido, assim, né? Quando você está realmente numa situação de perigo. E aí fui para esse médico, e aí, Você se sente realmente acolhida, né? Em sim, todos os sentidos, né? foi. Só Uhum. que aí já estava quase final do ano, já tinha passado quase um ano inteiro, assim. E eu me lembro que daí esse médico falou para mim que acho que ele já era um estudado, já estava estudando a endometriose, e ele acho que teve esse insight de que poderia ser isso. Foi quando ele marcou o exame para colocar, fazer o exame. Eu já tinha feito o scan, daí eu fui fazer o scan, tudo, ainda não tinha feito scan, só tinha feito transvaginal, né? E aí ele marcou para fazer o scan e depois do scan que depois marcou para fazer aí acho que eles viram o diagnóstico, mas ainda assim eles não ainda estavam devagar. E aí eles falaram, ó, agora a gente vai fazer um outro uma pequena cirurgia que vai entrar pelo umbigo, né, que é a vídeo, para ver por cima, porque Uhum. você pode, aí foi quando ele me disse, você pode ter uma doença que se chama endometriose, eu, tipo, né, o que que é isso, né? Tenta Pois é. É uma pele que cresce, ela vai crescendo, vai por fora. Só assim com essa câmera a gente vai conseguir ver por onde ela tá. E isso pode estar te causando as dores. Até então, né? Tá, vamos ver, vamos fazer esse exame. E você fica meio assim, né? Daí passou o final do ano todo.
Ainda não tinha o resultado do exame e eu ia viajar. Minha mulher, na época, minha mãe estava morando na Espanha, eu ia passar o Natal com ela, depois eu ia passar no Novo no Marrocos. E a médica desse postinho me deu remédio para não menstruar. Foi a primeira vez que eu não menstruei, porque como eu ia fazer viagens, falei, vou passar mal no meio das viagens, né? Como é que vai ser isso? Então, já comecei a tomar o remédio para não menstruar. E aí, quando eu voltei em janeiro, um ano depois, veja bem, fui ao médico, já tinha todos os resultados, aí ele veio com esse diagnóstico. Olha, realmente é uma endometriose, ela cresceu muito, essa pele que cresce, ramifica, e a gente percebeu que ela tomou todo o seu ovário esquerdo e a função do seu rim esquerdo também foi parando de funcionar, porque ela bloqueou o canal que liga a bexiga até o rim. Foi tipo assim, oi? Como Né? Assim, aí você fica assim, gente. é o ureter, né? Que o ureter, ele sai do rim e vai para a bexiga. Então, em algumas mulheres, como aconteceu com você, provavelmente esse ureter, ele foi tomado da endometriose e aí o teu rim começou a parar de funcionar. Foi isso. E por isso que as dores eram muito piores até, porque era muito específico desse lado, né, onde estava o rim. E aí eu fiquei assim, foi muito difícil, assim, porque eu já imaginava eu fazendo hemodiálise, eu já imaginava, sabe, assim, e eu 20 e poucos anos, né? Então você fica assim, né? Ainda mais eu sou bem dramática também, claro, mas você já tá morando em lugar fora, né? Longe de tudo. Você fala assim, gente, o que tá acontecendo? Mas aí o médico falou assim: bom, vamos tentar, de repente, colocar um canalzinho por dentro desse ureter para ver se, né, ele começa a funcionar de novo. Temos essa possibilidade, que aí foi Um através. catéter, né? Seria mais ou menos um catéter, Isso. né? E aí Uhum. você vai ficar uns 2 meses com isso, a gente vê. Pode ser que não tenha, não sei o que, né? Tipo, aí uma luz no fim do túnel, né? Vamos lá. Aí fiz esse procedimento, fiquei mais 2 meses. Aí quando retirou, o exame deu que o rim estava funcionando menos ainda. Ele, na época, quando descobriu, estava 17%. Depois ele já estava funcionando já 12%. Aí o médico falou: não, a gente tem que realmente operar o quanto antes, porque ele pode parar e aí vai ser um foco de infecção. Não tem jeito, você vai ter que tirar o seu rim. Mas você é jovem, ainda tem o outro que funciona muito bem. E aquela coisa toda, né? Posso te falar uma coisa rapidinho? Pode. Eu vivo com um rim há 28 anos. Mas Eu só tenho um rim. você. Eu precisei tirar há 28 anos. Eu não sei, tá? Se foi por conta de endometriose, mas hoje em dia eu já fico com um monte de perguntas, de ponto de interrogação na minha cabeça, né? Os médicos me deram um diagnóstico de hidronefrose congênita. Falaram que eu nasci com um defeito, né, no meu rim direito e que provavelmente ele nunca deve ter funcionado. Aí, num determinado momento da minha vida, aos 20 anos, eu na faculdade, né, assistindo aula, comecei a passar mal. Enfim, fiquei um mês internada e precisei tirar o meu rim direito. Eu só tenho o esquerdo. Somos amigas de Somos de rim, rins, viu? pois é. Rim Não, único. e foi muito louco, porque a minha melhor amiga aí no Brasil, que é a minha sócia, né, no teatro, a Vivi, que a gente faz, tem parceria de teatro juntas há anos, o marido dela, no mesmo período, descobriu um tumor no rim esquerdo dele. E teve que retirar o rim esquerdo dele, assim. Foi muito louco. As pessoas perdendo o rim, né? Nessa loucura. A gente fica assim, mas como, né? Você não entende. É. Mas Nossa, aí imagina o baque que não foi para você, saber que você estava perdendo o seu rim, né? sim. E aí, daí na época, ela ia casar, essa minha amiga ia casar, e eu fui pro Brasil. Falei, bom, os médicos falaram, vamos fazer uma. Isso foi já março, fevereiro, final de fevereiro, março. Vamos marcar a cirurgia para você. Só que a cirurgia também ainda foi mais para frente. Foi uma cirurgia, eles marcaram para julho a cirurgia. E aí eu falei, tá, Uhum. então nesse período eu vou ao Brasil e vou tentar
e não os médicos no Brasil, né? Porque daí fala minha língua e tudo mais. Porque o que aconteceu? Na época também, eu era casada, era um outro marido, e meu inglês ainda era muito precário, eu tava começando a falar, e ele que me ajudava em todas as consultas, ele que falava, ele veio fazer doutorado aqui, então ele falava super bem, ele me ajudou em tudo, sabe? Que me ajudava, e aquilo também me angustiava, porque não era a minha língua, né? Mas que eu entender, né? Eu estava entendendo através de uma pessoa que estava traduzindo e era uma doença, então isso também foi bem angustiante para mim esse processo. E aí eu falei, não, tem que ir no Brasil e procurar médicos, né? Vamos ver. E aí foi quando eu fui para o Brasil e fui em vários ginecologistas. Fui nesse médico do marido da minha amiga que tirou o rim dele e tudo mais. E fui em vários. Aí todo mundo assim, tipo, olha, ninguém tinha assim um diagnóstico assim. Até que achei um lá que falou, é uma coisa muito séria, vai precisar de não sei quantos médicos, porque vai ter que tirar isso, vai ter que tirar não sei o quê, vai... E aí ia sair uma fortuna, porque eu nem plano de saúde ainda tinha no Brasil. Acho que não, tinha plano de saúde, sim, mas não cobria, porque ia ter que fazer não sei o quê. E eu falei, gente, lá eu não pago nenhum remédio, né? Então vou fazer lá. Então, aí desisti do Brasil. E eu me lembro que teve uma médica que ainda falou pra mim, assim, lá no Brasil, olha, a endometriose é tipo um câncer. Que vai crescendo, não tem cura. Assim, era cada coisa que me falava e eu, meu Deus, né? Então, falei, tá bom, vou fazer cirurgia lá na Inglaterra. Aí voltei e fiz a cirurgia aqui, fui, né? Foi uma cirurgia, assim, bem invasiva, porque teve que cortar com uma cesárea, né? E também teve Uhum. furos aqui laterais para tirar o rim. Então, o rim ele foi retirado por sucção, como ele já, né, podia ser retirado por sucção porque ele não, né, não funcionava mais, né, não ia ter mais utilidade, ele foi tirado por sucção, mas eles tiveram que abrir como uma cesárea, porque o médico fez um trabalho muito bacana de retirar com muito cuidado para que não danificasse o meu útero, né? E, claro, os outros órgãos, tudo mais, porque ele falou que como eu era muito jovem, pretendia ter filho e tudo mais, né? É uma cirurgia que poderia acontecer alguma coisa ali, porque a minha endometriose ela era muito profunda, né? Ela vinha bem no útero mesmo, então, e ele tentou tirar o máximo que ele pôde. E eu me lembro depois, na época que eu fui descobrir, eu também não sabia disso. Ele era um médico que era o percussionista da endometriose aqui na Inglaterra, que estava estudando, depois que eu fui entender. Nem isso, sabe assim, eu não entendia ainda, porque eu também não falava direito, né? Então é aquela coisa. Mas aí eu estava, na verdade, em boas mãos, né? Porque eram pessoas que realmente estavam buscando isso, né? Como estudo e, né? Então eu fui, né, bem assistida, digamos assim, nesse Mas, processo. Laura, deixa eu só te fazer uma pergunta. A Dora até comentou aí, né, cirurgia multidisciplinar. É verdade, é uma equipe multidisciplinar. Aí na Inglaterra, esse médico, né, que se interessou, que estava estudando, né, se especializando na doença, ele te operou sozinho ou ele te operou com mais alguns outros médicos? Teve o do rim só. Daí aqui teve só o do rim. No Brasil falaram que Uhum, ia ter mais de não sei sim. quantos médicos. Mas aqui só teve esses dois mesmo. Só teve o do rim e ele. Porque E a temos princípio. ginecologista, né, É, cirurgião. isso. Uhum. E teve uma filmagem. Eles pediram para filmar. Se eu tive que assinar se tudo bem, porque era um caso, né? Um caso muito bom de ser estudado. Tem que tirar sempre o melhor de tudo isso. Então, fui estudada. E aí, Até para depois ajudar outras pacientes, né? pois é. Então, eles pediram se tudo bem. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá, vou estar lá toda arreganhada, aberta, vamos lá. E então foram só esses dois mesmo. E meu amigo entrou agora, que é atriz de rim. Brinca muito. Foi assim, a minha recuperação foi boa também. Foi em um mês eu estava bem, que eu me lembro que naquele período eu tinha já um espetáculo que eu ia fazer na Escócia e a minha amiga veio do Brasil pra gente ir pra lá para um festival. Então foi um mês depois da cirurgia eu já estava na rua apresentando, contando história. E, e aí a partir de então foi o que ele assim, o que foi prevenido para mim em relação ao rim foi vida normal, né? O médico para mim aqui, a única coisa que eu é, alerto você é não fazer esportes radicais, não andar corridas de cavalo, jogar rugby, lutar um jogo de rugby aqui, coisa assim. Falei, tá bom, acho que isso, né? Tá bom, eu não vou fazer.
Não é uma coisa que passa. Beber bastante água. Coisas assim, né? Uma vida. E aí o da endometriose disse: infelizmente, é uma coisa que não tem cura. A gente tirou o máximo possível, porque uma das minhas questões maiores com eles foi como é que isso cresceu tanto que ninguém descobriu e que chegou num nível que tive que perder um ovário e um rim. E aí ele, assim, meio que me acalmou de uma forma que ele falou, Laura, é uma coisa que ainda não sabemos o quanto ele é capaz de crescer em cada pessoa, em quanto tempo, enquanto. Então, assim, você poderia já estar com muitos anos com isso, como poderia em alguns meses vir tão rápido. E aí, né, a gente fica assim, nessa questão. Ele falou, algumas mulheres têm muitas dores, outras não têm muitos sintomas, só vai ter dor quando já está num nível muito grande. Que eu imagino que seja o meu caso mesmo, que devia ser, eu só comecei a doer quando o rim começou, já não dá, né? Até então, sentia, era um mau incômodo. Só que depois disso, por eu daí já ter todo esse histórico, você já começa a conhecer melhor seu corpo também já fica mais Sim. velha, você já começa, né? Até porque, fazendo um adendo, né, à tua fala, a endometriose é uma doença progressiva. Né? Ninguém começa a ter endometriose, assim, a endometriose quando ela não aparece Uhum, já te destruindo, né? Destruindo a gente, entre aspas. sim. Ela começa e ela vai a cada ciclo menstrual, ela vai crescendo um pouquinho, né? Ela é progressiva. Então, é por isso que eu sempre falo, né? Nos meus posts, nos vídeos, com as meninas, com você agora, isso que você falou é muito importante, da mulher conhecer o seu corpo, prestar atenção nos sinais, né? Se eu estou menstruando e cada mês que eu menstruo, a minha cólica ela só piora e cada vez mais eu tenho que tomar mais remédio, mais analgésico, né? Chegar ao ponto de, como aconteceu comigo, por mês, uma caixa de Buscofen, né? E eu não ficava bem. Aí você começa a ir para emergência, aí você tem que tomar medicamento na veia. Então, assim, né, Sim. as meninas que depois assistirem, né, a nossa live, porque vai ficar gravada, gente, presta atenção, sabe? Menstruar, mas menstruar, você sentir uma dorzinha, né? É até normal, porque o útero ele está se contraindo, mas cada mês você ficar até de cama, a dor ir piorando, e você tomar mais remédio, não é normal. E agora você, né, digamos assim, a gente nem imaginava que tinha doença e as dores, e agora você já está, né? A gente Sim. vai ficando mais madura, vai prestando mais atenção. E aí você ia falar, foi quando eu te pedi, né? Pedi para dar essa Não, mas informação. é isso. Você começa a perceber mais, né? Não tem como você não perceber. Então, assim, a partir dali, assim, eu tenho isso, não tem cura, né? Enquanto eu tiver o meu útero aqui, eu ainda queria ter filhos, né? Ainda tinha todo. E vamos cuidar, vamos olhar. Daí minha questão era, o médico, se você tomar anticoncepcional, porque eu nunca me adaptei com anticoncepcional, sempre foi muito, muito complicado para mim, assim, hormonalmente, sabe? E aí ele falou, olha, também não tem nenhum estudo que confirme 100% que se você ficar tomando, vai acabar. Então, aí eu falei, então, beleza. Então aí que eu não vou tomar peso. Mas aí eu ficava com um peso assim, mas será? Porque tem alguma porcentagem de diminuir, alguma, né? Aí eu passava um tempo, eu tomava, aí eu me sentia mal, eu parava, eu ficava nessa. Aí depois, lembrei o nome do remédio, a Lorene, não é? Aquele remédio Ah, então, você até falou comigo no, no áudio que eu te no, mandei, agora no eu lembrei. Zap. Então, aí a Dora vai até lembrar ontem a live que eu fiz de uma mãe, né? A mãe e a filha adolescente, que as Sim, duas têm sim, endometriose. Eu até passei essa informação para ela, que eu acho assim legal falar aqui, porque às vezes existem algumas informações que não são assim, por exemplo, aqui no Brasil, praticamente aqui no Rio, né? Todos os médicos que eu conheço, os médicos que cuidaram de mim, eles sempre falaram para mim, olha, Andréia, não existe um único remédio, assim, um único anticoncepcional, ó, esse anticoncepcional é para endometriose, porque não tem remédio para endometriose.
Então, assim, esse medicamento que você falou, não tenho nada contra, gente, não trabalho em um laboratório. Na verdade, qualquer anticoncepcional, né, que bloqueie os nossos ovários, eles vão ajudar a gente, porque, na verdade, o anticoncepcional, o que que é? Vai bloquear os nossos ovários, nós não vamos menstruar, e aí, à medida que a gente não menstrua, a gente consegue dar um freio na doença. É só um freio que a gente dá na doença, não é para tratar a Sim. endometriose, não cura a endometriose. Então, assim, qualquer anticoncepcional serve, mas, assim, com a orientação do teu médico, né? De acordo com o teu biotipo, teu peso, tua altura. Aí, geralmente, o médico vê um medicamento, né? Um anticoncepcional que seja melhor para você. Mas, assim, não existe né, um único, tem que tomar esse, por exemplo, que você falou, né? Tem que tomar só o Alurene. Não precisa ficar presa, porque todos eles vão bloquear os nossos ovários, Não, com tá? Só certeza. assim, uma informação legal. Eu acho até, André, que na época, porque eu demorei para achar uma médica de confiança, depois eu fiquei já nos meus últimos momentos aí morando no Brasil, no Rio, com a doutora Poliana, que é um que eu amo de paixão, que a Carucha acabou de entrar aqui, e que agora é médica dela, que ela está grávida também. E que foi uma médica que me ajudou muito, porque eu acho que esse foi um dos primeiros médicos que eu fui logo que eu voltei do Brasil, da Inglaterra, que eu voltei para o Brasil, que foi não me lembro que médico foi, que me indicou o tal do Alurene. E eu lembro que foi terrível, assim, foi terrível, terrível para mim. Eu já tenho problema com o anticoncepcional em geral, né? E esse tinha mais hormônios. E assim, foi muito. Eu tenho todas as contraindicações, daí eu falei, não, não quero usar isso, justamente porque eu começo a conhecer meu corpo, né? E falo, não, então não, né? E aí comecei a buscar mais coisas naturais, de exercício físico, de você vai buscando coisas que você, né, sabe que isso também ajuda muito. E aí fazendo os exames de 6 em 6 meses, aí a partir de então é a vida de fazer de 6 em 6 meses, né? Só que quando eu voltei para o Uhum. Brasil, eu fiz essa cirurgia então em 2009, julho de 2009. Eu voltei ao Brasil em 2011, foi quando você fez a sua, né? Foi Eu estava descobrindo a descobri. minha e fiz em 2012. Então eu voltei em 2011. E aí só em 2000 e de 14 para 2000, em 2015 que eu realmente que voltou. Quer dizer, de novo, digamos assim, né? Dos exames que eu fui fazendo, vi, olha, tá uma coisinha ali de novo, vamos, né? Aí já comecei, opa. E nesse tempo todo, eu tomei, não tomei anticoncepcional, mas mais não tomei do que tomei, assim. Então, não sei, né? Mas, assim, tava sempre fazendo check-up. E aí foi quando eu, né, tive Uhum. essa descoberta, eu fui até, na época, a Dora, né, tava presente, porque o doutor Ulisses me ajudou também, que é da família dela, e me deu todas as indicações, e foi aí que começou uma busca para achar. Eu falei, gente, agora tem que achar um médico. Até então, eu achava que podia não voltar mais, ou enfim. Não tinha mais um especialista em endometriose para mim, não tinha achado ninguém assim. Tem que achar agora alguém nessa área, porque, né? E aí ele me deu alguns nomes, eu comecei a pesquisar na internet, comecei a pesquisar, e as coisas que eu mais pesquisava eram pessoas até mais famosas que fizeram então, cirurgia, né? Teve uma atriz lá que era famosa e tudo, que fez, e até fui nesse médico dela, fui num outro. E aí, quando eu cheguei, falei, era surreal, porque pelo plano de saúde eu não tinha achado ninguém ainda, e o particular era tipo assim, vamos ter que operar, mas vai ser 20 mil reais a cirurgia. Eu falei, mas, gente, A partir de 20 mil, né? Por aí. vou É voltar a para partir. Inglaterra. Eu operei de inglês, socorro. E aí foi aquela loucura, até que busca, até que achei o médico, que eu vou ter que lembrar o nome dele para falar aqui, senão você vai ter que escrever depois na descrição, porque a minha cabeça é para lembrar. Dora, você não lembra do médico? Não vai lembrar também do meu médico. A doutora Poliana que me indicou esse médico. E ela que me. Laura furava fila nas consultas com a doutora Poliana. Eu conheci a Dora no consultório médico. Ah, Eu fiz uma videoesteroscopia, né, com o doutor Ulisses,
primeira vez. João Paulo, doutor E aí, Paulo, doutor Paulo, a Dora até escreveu aqui, Paulo. Paulo. Não é doutor João, não, minha Tá. mãe tá falando aqui, é doutor Paulo, realmente. Doutor Paulo. Era Paulo, tem um outro sobrenome. Eu tenho o número dele aqui gravado depois. É Paulo Galo? É Paulo Galo? Não. Ele é jovem assim, porque na época que eu fiz ele era mais jovem do que eu. Eu falei, se é mais jovem do que eu, Não, será? não. Ai, meu Deus. Então, não é doutor Paulo Galo, não. Eu acho que era esse mesmo. E a Poliana que me indicou foi. Nossa, a Poliana é incrível. E adora conversar, né? Então, te viu? Te conheceu lá conversando. Mas eu também falo, né? Eu converso muito. E todo ano que eu vou lá no meu médico, eu levo um bolinho no dia da consulta, já é sagrado. Acho que a Dora até comeu já do bolinho que eu levo, né? Então, assim, eu falo com todo mundo, aí acabei conhecendo a Dora lá. Tá vendo como é que Ah, foi bom conhecer a Dora? viu? Através dela, eu tô te conhecendo. Ah, é João Paulo, mãe. Já lembrei. É Dr. João Paulo. Agora, o João sobrenome do Paulo. Dr. João Paulo, eu vou lembrar depois. Até uma amiga, olha só como é uma rede. A filha da amiga da minha mãe operou com ele, de endometriose, depois que eu fiz com ele. Ele aceitou fazer, ele fazia pelo plano, né? E aí, quando eu levei meus exames para ele, ele falou assim: Nossa, Laura, porque meu histórico já era um histórico, né? Um histórico bem. Ele falou: Você tem esse histórico, então tá vendo que cresceu mais. Agora, dessa vez, estava para um canal mais próximo do intestino e mais para o canal vaginal. Eu falei: Tá longe do outro ovário, deixa o outro ovário ali e tudo mais. E aí ele falou: Vai precisar, eu acho que a gente vai precisar de um médico do intestino e talvez um médico do rim, só para ter uma precaução, porque acho que eles têm mais precaução por causa do meu caso, que vai que dá né, sei lá, uma coisa lá, e ele é o ginecologista só, né? Então, se tiver os outros Sim, aí médicos. ele não vai poder mexer no É, intestino, não vai poder mexer no rim, entendeu? pois é, E por isso, das vezes, da equipe é, multidisciplinar. Porque é, se der problema, aí tem que ter o especialista lá para mexer naquilo que ele entende, né? foi. E aí, aí foi em 2015. Aí, em 2015, eu acabei fazendo com ele de novo. Mas, assim, foi também uma cirurgia que, na verdade, foi diferente do esperado, porque para ele ia demorar umas 4 horas. Ele estava realmente com medo, assim. Falou, né, me passou olha, eu acho que vai ser complicado. Ele estava. E aí, no final, foi muito tranquilo. Ele, quando viu, nem era aquilo tudo que nem, né, que estava se pensando que era. Foi muito mais rápido e, graças a Deus, também, meu tratamento, né, espiritual que eu fiz, que eu acredito nisso também. Então, e aí consegui achar esse médico, foi tudo assim, né? Uma coisa atrás da outra. E aí, estamos aqui, né? Tratando desde então, fazendo os exames. Aí agora, para você ver, voltando para cá de novo, para Inglaterra, aí, antes de ter a Nina, tava tudo bem, né? A doutora Poliana, vamos ter filha? Aí vamos ter filha. Eu falei, calma, doutora Poliana, não é assim. Já que tá tudo limpo aqui, tem que achar o pai, tem que estar, não é assim. A Dora lembrou que eu tive hemorragia. Daí, a coisa que eu tive foi logo depois da cirurgia, eu tive muito sangramento. E eu tive que ir para o hospital, até tomei sangue, me deram sangue, porque eu tive realmente muito sangramento depois, uma pequena hemorragiazinha, mas aí com remédio, né, ela estabilizou. Foi a única coisa que teve, graças a Deus também. Nada demais. Uhum. E o que a Carucha escreveu aqui? Tratamento paralelo? Ela está falando que ia falar do tratamento paralelo. Provavelmente deve ser o tratamento espiritual que você Isso, fez. com certeza. Você fez por quanto tempo esse tratamento espiritual? Nossa, porque eu já frequentava um tempo, foi antes até da endometriose, acho que, mas assim, logo quando eu soube mesmo que acho que quase um ano, deu quase um ano de tratamento. E aí eu sempre continuei, né? Daí eu não parava mais, então, se for falar Uhum. específico para isso, foi um ano, mas eu já frequentei lá uns 2 anos, mais ou menos. Mas, Uhum. foi muito importante, assim, para mim, até mentalmente tudo, né? E aí, agora que eu voltei, que eu tive a Nina, isso foi em 2015. Eu engravidei em 2018, é isso? Aquela que tem que lembrar tudo, volta. Foi em 2018, eu engravidei, eu operei em Viu, 2018. gente? Ó, e engravidou com um rim só e com um ovário só. Isso mesmo.
Isso é importante falar, tá vendo? Olha só, nem tudo está perdido, tá? Dá para conviver com a bruxa da endometriose. Dá. E até na época tem até uma amiga da Carucha que ela vai lembrar aqui, da Dora também. Não sei se até já entrou em contato com ela, que ela também teve uma menininha que é muito amiga delas, que ela teve uma endometriose, ela não perdeu nada, mas ela chegou a fazer cirurgias, né, para remover e não conseguia engravidar, não conseguia, né, por conta da endometriose, até que conseguiu também, já tem uma menininha, foi até antes de mim. E eu sempre tive assim dentro de mim que eu queria ter o filho, que eu ia ter, mas eu era assim, eu pensava que se eu não tivesse de vias normais, eu ia adotar um dia, assim. Eu tinha isso dentro de mim que eu ia ter um filho. Eu sabia que eu ia ter, né? Agora eu já sei que era só a Nina mesmo. Você tem. É muito... Só ela mesmo, tá ótimo. Mas eu sabia que eu ia ter, então não tinha muito medo, assim, sabe? De. Ai, eu era mais tranquila em relação a isso. Eu fiquei muito no começo, quando eu tive que perder o rim, foi aquele primeiro baque. Depois você vai entendendo que a vida é uma perda mesmo. A gente vai envelhecendo, a gente vai, né? Se você É, tentar levar da melhor forma possível, né? Os seus dias vão ser alegres e felizes e você vai conseguir viver bem. Mas se você sempre vê o lado ruim, né? Então, era mais ou menos isso. E aí, quando eu engravidei, eu, na verdade, antes de engravidar, eu fiz um tratamento hormonal. Porque meus hormônios, eu tava assim, eu tava uma coisa engorda, emagrece, porque eu também tenho hipotireoidismo. Ela também tem hipotireoidismo. Isso eu já tenho antes de saber da endometriose. Eu comecei isso com 19 anos de idade, né? Já tô com 42. Então já tenho muitos anos o hipotireoidismo e sempre tratei. Nunca fui gorda, assim, mas sempre. é, eu sempre tive um peso até legal, porque eu sempre fiz muita atividade, mas eu sempre queria ser um pouco mais magra, sempre quer ser um pouco mais uhum. magra, sempre quer ser um pouco mais magra, né? Mas também nunca pus a culpa no hipotireoidismo, não. Porque tem gente que fala, você tem hipotireoidismo, a pessoa engorda, não, no meu caso, a minha sempre foi estável, porque eu fazia os exames, tomo remédio, né? Então tá tudo bem. Meu marido, você tem 41, sua louca. Você viu aqui? É verdade, ele que tem Marido! 42, eu já quero ficar mais velha, porque eu sou uma pessoa mais, né, cabeça Ah, prazer, não viu? faz, né? Prazer, você que é o marido dessa mulher linda, poderosa. Minha amigazinha também, eu achei estranho você já tá 42, que eles estão envelhecendo todos. Se eu tenho 42, eles estão. Sabe uma pessoa também que entrou aí, que eu ia te falar, acabou Diga. que eu esqueci? A Leia. A Leia é a mãe que tem a filha adolescente com Ah, olha. endometriose. É que eu fiz a live ontem. A Leia, mesmo tendo endometriose, ela engravidou também, só que a gravidez dela foi na trompa, acredita? Olha que situação. Nossa, que difícil. Eu até fiz um exame na minha trompa, que foi até o doutor Ulisses na época, que ele falou assim, Laura, como você só tem um ovário, você não, não quer fazer uns exames, já estava com 30, quase 35, né? Não quer fazer uns exames para você ver, né, como é que é o seu funcionamento, você vai poder. E fiz todos os exames. E acho que é por isso que eu também fiquei bem tranquila na época, que tudo funcionava super bem. Então, assim, poderia ter um Uhum. filho se eu quisesse, né, só com um, né? Mas é bem difícil, eu imagino na trompa, né? Ter sido muito complicado. E olha só, O seu André. marido, só Ah, antes de você dar continuidade, seu marido é brasileiro? ele é brasileiro, ele tem cidadania italiana Ah, tá. Eu também. ia falar para ele, nice to meet you. Ah, Ah, então tá, não ele precisa. não Prazer, viu? é brasileiro. Ai, ai. Pode continuar. Te A fez uma minha, surpresa, viu? depois que eu fiz, ó, depois que eu fiz a minha cirurgia, foi que a minha mãe foi me contar que daí ela teve endometriose. Porque até então ela também não tinha entendido o que era que eu tive e nem ela muito bem o que ela teve, que ela tirou o útero dela. Quando ela tinha 42 anos, mais ou menos. Não, 42. Foi menos, né, mãe? Tá me ouvindo aqui. Foi 30 e poucos que ela falou. Ela tinha uns 30 e poucos anos, ela tirou o útero, porque ela não queria ter mais filho, eu já tava. Era criança ainda, eu era, acho que tinha uns 10 anos, mais ou menos, talvez isso. E esse médico dela lá, na época, falou: vamos tirar, porque ela tinha coisa. Mas ainda também não, sabe assim, não sabia o que era, né? Então a resposta é: vamos Uhum. tirar. Isso, se tirar, fica tudo bem. Você quer ter filho? Não, então. Aí ela tirou. Ela é uma pessoa que não teve problema nenhum de ter tirado. Na época tomou alguns hormônios e tudo, hoje em dia ela nem toma quase nada, ela assim vive muito bem,
né? Eu sei de pessoas que têm problemas, têm questões de tirar da coisa hormonal toda, né? Isso é uma coisa que agora eu tenho que pensar daqui para frente. Se eu quero continuar com essa coisa, se eu quero tirar, se eu quero continuar sempre tratando. Porque eu ia te falar isso agora. Eu vou fazer uma consulta agora no final do mês. A minha endometriose cresceu novamente, né? Ela tá com 3 centímetros agora, que eles viram no exame que eu fiz aqui. E o que a gente faz? Tem que abrir, tem que tirar, tem que, né? E aí, Mas ela está no útero? eu não Atualmente ela está no útero? Eu não sei, aí provavelmente vai ser, porque a minha é muito próxima. Toda vez que eu tive, então a minha ela é desse tipo profunda. Mas agora que eu vou, é porque as consultas foram por telefone, foram por carta, ainda não vi o médico. Aí agora vai ter uma cara a cara com o Uhum. médico por conta de toda essa situação, né, da Covid. E aí eu vou ter uma consulta pessoalmente para discutir essa minha situação com ele, né, com esse médico para ver o que a gente vai fazer, porque né? Eu fico pensando se seria uma solução realmente, como minha mãe fez, retirar, já que eu não tenho plano mais de ter filho. Mas como eu tenho toda uma questão hormonal, porque para eu engravidar da Nina, quando eu fui na médica, minha ortomolecular, para saber como estavam meus hormônios, sempre fui muito preocupada, né? Sempre que fui sentindo o meu corpo, ela foi fazer o check-up e falou: Laura, você tá parecendo uma velha de quase 80 anos, porque seus hormônios são todos desregulados. Aí eu falei, né? Então por isso que eu tô, assim, realmente me sentindo mesmo, tava me sentindo muito. E aí ela foi me dando, fui tomando tudo para organizar e tudo mais. E aí foi isso que eu acho que Uhum. também me ajudou. Ela falou assim, mesmo que você queira engravidar, seus hormônios estão assim, não tem como você, né, hormonalmente, não tá compatível. E foi aí que eu fiz esse tratamento com ela. Então eu comecei o tratamento com ela, tipo, em julho, agosto de 2017, engravidei da Nina e um ano depois, praticamente. Em junho de 2018. Foi isso. E 2018. você teve uma gravidez tranquila? Então, foi super tranquila. A única questão foi, porque quando eu engravidei, a gente estava na Itália, que o Rafael estava tirando a cidadania italiana, né? Meu marido. E a princípio a gente ia morar em Portugal, porque eu queria fazer um mestrado lá, já tinha pesquisado. E a gente estava lá esperando sair os documentos dele, foi quando eu engravidei. E como ainda a gente não estava assim, como estava em trâmite de conseguir os papéis, foi uma situação meio complicada, porque ainda não tinha saúde lá gratuita, né? Então, alguma coisa era, porque como você está grávida, eles te dão uma assessoria, mas para outros exames eu teria que pagar, porque ainda não estava legalmente lá. Então, eu paguei alguns exames, aí foi meio estressante, mas aí eu tive um sangramento. Aí fiquei desesperada, fui para o hospital, eles me atenderam, e aí não me cobraram nada, e aí, isso na Itália. Daí o médico falou assim: olha, tá tudo bem, só que esse comecinho, né, às vezes acontece esse tipo de sangramento, então é melhor que você descanse, até pela sua idade, pelo seu histórico, né, porque eu já tinha 38, né, 38? Não, Uhum. Então eles já começam, né, colocar já na, na idade de risco. Depois dos 35 você já é da idade de risco. Então ele falou assim: Veneza é lindo, mas não para você ficar passeando agora que tá no começo da gravidez. Fique em casa. E aí A fiquei. sua amiga aí comentou que o romantismo de Veneza ajudou você a Ah, foi. engravidar. É chique falar, né? Que eu fiquei grávida em Veneza. Ai. E foi muito internacional a gravidez da Nina, porque daí eu fiquei lá, a gente ficou lá quase 5 meses. Então, eu fui, né, os 5 meses, indo tudo bem. Aí eu fui para Espanha, porque até então a gente tá naquela. Eu desisti de Portugal. Falei, não, acho que eu não quero mais pra. Quando você engravida, parece que tudo muda, assim. Falei, ai, o que eu quero agora? E como que vai ser? Como que vai ser? Aí daí, no último minuto, foi a gente pesquisando. Eu falei, o melhor lugar para ter filho agora, como que vai ser? Eu falei, quer saber? Vamos para Inglaterra, porque eu já morei lá. Eu sei que é bom atendimento lá, público. Eu tenho amigas que têm filhos aqui. E eu achava que meu marido tinha que falar inglês, porque ele não falava. Então, vamos para lá. Eu queria melhorar meu inglês. Eu falei, é agora, vamos para lá. E aí a gente acabou passando na Espanha, porque minha mãe estava na Espanha. E aí eu fiquei um mês lá. Nesse mês eu fiz tratamento também, fui aos médicos lá. Foi lá que eu descobri o sexo, que era menina, porque na Itália a gente fez o exame, foi muito rápido. Aí eles não, e assim como é público, né? Eles não ficam lá, vamos ver, né?
Ah, tá tudo bem, tá funcionando, tá ótimo. E o sexo? Ah, não deu pra ver porque estava virado. Próxima consulta. Aí eu não sabia o sexo ainda com quase 6 meses, aquela loucura, a gente quer muito saber, né? Aí até que quando eu fui pra Espanha eu consegui saber. E aí depois de um mês na Espanha viemos pra Inglaterra. Então cheguei aqui já barrigudona. Já cheguei assim, já tendo que achar o postinho de saúde próximo onde a gente ia morar para poder, né, correr atrás de toda a papelada. Já estava no final da gravidez. Mas como eu me sentia muito bem, e todos os exames que eu tinha feito, ela estava super bem. Acho que eu tinha essa confiança em mim também, que estava tudo bem. Eu tinha um pouco de receio do Uhum. parto, né? Mas eu também achava que ia ser um parto tudo bem, porque eu tinha isso que a minha mãe me teve parto normal, foi super bem, né? Minha família toda, ninguém tem questões, teve questões, nenhum trauma, né? Que deixasse assim. Então eu achava que eu ia conseguir também. Eu tinha meio que isso dentro de mim, sabe? Esse pensamento que ia ficar tudo bem. E tanto que daí, quando eu consegui ser atendida aqui, eles perguntaram: olha, você só tem um rim, só tem... Eles viram o meu caso, né? Eles têm todo, você vai falando todo o seu histórico. Eu poderia até pedir uma cesárea, que não é comum aqui na Europa, né? A Europa é o parto normal, ele é a prioridade, até que você tenha alguma questão, né, física, ou que você realmente, né, tenha, sei lá, algum problema. Mas aqui é parto normal até o último momento, né? E aí, mas como você, se eu tinha esse histórico, eles deram essa opção, né? Aí eu falei, não, eu quero o normal mesmo, tá tudo bem, vamos fazer normal, não tem problema. E deu tudo certo. Foi realmente, foi um pouco sofrido porque a dilatação demorou quase 2 dias. Então, eu senti as Uhum. contrações. Mas essas contrações não são como a quando vai nascer mesmo. A quando vai nascer é que é o negócio, entendeu? É você até aguenta. Você dói, mas você cansa, né? Realmente. Mas dói um pouco, mas não é igual quando vai nascer. Quando vai nascer é que é o. Mas aí Mas, depois ô, Laura, também depois que nasce, né, a dor acaba, né? acaba tudo. Eu foi assim, nasceu e já tipo assim, pronto, tá tudo bem, tentou pôr no peito, foi aquele momento, fez a sucção, conseguiu, a criança foi Sim. linda, nananã. E como aqui tudo é público, eu tava numa salinha ótima, né? Tudo com banheiro, não sei o quê. Eu lembro meu marido, nossa, olha isso aqui parece o Hospital Chique do Brasil, a gente tá num lugar, não sei o quê. Aí depois que nasceu, aí assim, olha, você vai tomar banho, que vocês vão para outra sala. Aí, tá bom, né? Porque eu tive ela de madrugada, tive meia-noite ela. Aí eles até falaram: você pode voltar para casa, mas tem que amanhã de manhã vir aqui, porque ela tem que fazer exame, não sei o quê. Eu falei: não, vou voltar para casa de madrugada, né? Só na Inglaterra que tem essa opção. Eu falei: Acaba não, lá, né? porque eles sempre dão prioridade, que acho que na sua casa você tá mais, você tá, se sente melhor. Se eu não tinha nada, podia voltar, mas de manhã cedo eu tinha que Uhum. estar lá com a criança. Eu falei: não, vou dormir aqui, né? E falei: então você vai tomar banho e vocês vão para outro quarto. Não era outro quarto. E assim, vai tomar banho, já vai pro banheiro, já vai tomar banho, já tem que sair. Vocês têm que sair desse quarto agora, porque eu já tinha que ficar livre para outra pessoa que ia parir, que pudesse querer vir para parir. Aí você vai para um outro quarto, que é um negocinho assim, que só cabe você deitado, uma cadeira, o marido deitar, e a criancinha, e as divisórias com várias outras mães que estão lá passando a noite também. Acabou o glamour. E aí eu me lembro, falei, É gente, rápido. acabou já, foi isso, assim, foi aquilo. Aí no outro dia já viram ela, tava tudo bem, já vai embora pra casa, já vou embora pra casa. Vai ser a sua vida e tá tudo bem. Mas eles vão em casa, isso também tem uma coisa muito bacana. Aí eles vão em casa, eles vêm na sua casa por um mês. Ela toda semana vem uma médica, que é essa midwife que eu te falei. Ela vem para ver você, ver o bebê, como é que você Uhum. tá indo, que tá amamentando, como é que você tá se sentindo, né? Se de repente, né, tem uma propensão a ter a depressão, pós-parto. E então, assim, é uma atenção que realmente eu fiquei muito feliz, né, de ter escolhido ter tido a Nina aqui, mesmo longe da família, né, das pessoas que você ama, que quer estar próximo. Eu tive pelo menos essa segurança com a saúde, né, que era uma coisa que, né, já tinha mexido E muito que é comigo. tão importante, É, né? E que é tão importante, né? A nossa vida, né? É engraçado, você está falando aí, eu ia até brincar com você, né? A dor do parto realmente deve doer muito, né? Mas nasceu, acabou. E a dor da endometriose, né? Vem, vai. Como é que pode, né? É incrível, né? Fazendo é. um paralelo. Não, com certeza. Ô, Laura, E agora, por exemplo, eu tive a Nina em 2019. Aí, logo depois, eu fiquei tranquila, tipo, eu não vou ter endometriose tão cedo, né?
engravidei, tudo, tá tudo bem. Aí foi indo, até indicaram o tomar anticoncepcional, falei, não, até tomei um mês, já vi que ficou ruim, falei, não quero mais tomar. Aí como se vão prevenir outro filho? Previne usar camisinha, tudo, mas não vai ter, não quero tomar o remédio agora. E fui sem tomar o remédio. Passados 6 meses, começou uma dorzinha ali de 6 meses da Nina, já falei, Foi quando voltou a menstruação, porque eu também fico sem menstruar. Você também fica sem menstruar um período, tá amamentando e tudo mais. Falando, ai, tô tranquila, né? Tô salva nesse momento da endometriose. Depois que começou a vir a menstruação, já foi rápido, foi uma coisa muito rápida. Logo que começou a vir, eu já comecei a sentir, mas eu fiquei na minha. Falei, eu tive um filho, às vezes demora o corpo, né? Depois que a Nina fez 1 ano, eu falei, opa, acho que agora é hora de eu realmente ir numa ginecologista aqui e falar, olha, vamos fazer uns exames aqui. Porque se eu estivesse no Brasil com um plano de saúde, 6 em 6 meses, eu estava fazendo um scan. Aqui, para fazer o scan, eu tenho que ter, né, ser mais precisa com eles. Olha, tem que fazer, tenho dor, é um caso sério. E aí foi quando eu fui ao médico e fui mais incisiva. Ainda assim mesmo, logo depois veio o Covid, aí teve... Mas aí minhas dores começaram a aumentar. Daí teve um dia que eu tive uma dor que foi do tipo assim, falei, tá começando do jeito que não tá bom, não. E aí Tipo agora, assim, eu conheço essa dor, né? Eu pois é. conheço essa dor. Aí, graças a A Deus, tua amiga consegui está te fazer. fazendo uma pergunta. Não, tem gente que acaba endometriose depois que não. Nunca você já ouviu falar isso? Não, né? Eu, eu nunca ouvi falar. Assim, existem algumas frases, né, que as pessoas falam. É, ca, É a carucha? carus, É a É carucha. carucha? Então, carucha, muita gente fala, né, que se tirar o útero, tirar tudo, você não tem mais endometriose. Se você engravidar, não tem endometriose. Só que, na verdade, às vezes falta muita informação mesmo, né? De acordo com os médicos, né, que entendem, os especialistas, eles sempre falam assim que a endometriose, ela não tem cura. Que, por exemplo, quando a gente entra na menopausa, provavelmente é um período que, como você não tem mais fertilidade, a doença ela cessa. Porém, se a mulher fizer reposição hormonal, a endometriose pode voltar. Ainda tem essa informação aí, É, entendeu? é uma Então, caixinha de depois, surpresa ainda. Foi isso que eu pesquisei, que eu falo que minha mãe, se você tirar o útero, você não vai ter mais. Aí daí eu fui pesquisar que realmente a pessoa ainda pode ter. Eu falei, mas como assim? Porque no caso da minha mãe, ela não teve mais. porque o que, que acontece? Tem mulheres com endometriose nas amígdalas, na mama, no umbigo, no pulmão, no apêndice, na vesícula. Né? Eu mesma conheço uma assistente social aqui no Rio de Janeiro, que ela já teve endometriose praticamente em quase todo o aparelho reprodutor, teve que fazer uma esterectomia, porque não tinha mais como, era muita, muita, muita endometriose, e ela está com endometriose agora nos 2 pulmões, entendeu? Então, a situação é essa. Ô, Laura, faltam 2 minutos para nossa live acabar. Eu falo muito, né? Passa muito rápido, passa muito rápido. Ó, essa semana eu fiz várias lives e assim, todas as meninas, né, com quem eu conversei, quando eu olhei o Raul, eu falei assim, gente, já vai acabar. A gente, quando fala de coisa boa, o tempo passa muito rápido, né? Coisa boa que eu digo quando a gente está com pessoas Superação, né? boas, Foram né? superações, né? Que a gente teve, realmente. Exatamente. Então, ó, falta 1 minutinho. Eu vou agradecer, você agradece, eu vou ter que encerrar, senão o Instagram apaga a luz e manda a gente embora, né? É. Gente, muito obrigada por todos, obrigada, né, a todo mundo que participou, né? Muito obrigada, Laura. Eu amei te conhecer, adorei a tua história. Depois aí, se quiser, a gente faz uma outra live, depois que você tiver teus resultados do exame, quando você Sim, for ao médico, entendeu? E muito obrigada mesmo, de coração. E muito obrigada também a Dora, né? Que me sim, apresentou fez você. essa ponte. Pode aí fazer suas considerações finais, né? Para Eu que eu tô, possa tô bem encerrar o feliz também de vídeo. poder divulgar isso e pelo teu trabalho, né? Porque é muito legal ter alguém que pega isso de frente, né? É uma coisa muito difícil mesmo para nós mulheres.
quando a gente tem isso, quando é diagnosticado com isso, nem todo mundo entende e ainda muita gente não sabe ainda, você vê, né? As pessoas escreveram aqui, ó, as informações que você deu, nem todo mundo sabe, que é realmente algo muito ainda que tem que ser estudado, né? Ainda estão É estudando verdade. isso, né? É algo que aparece que é antigo, mas já não é, ainda é novo mesmo, né? Então, que bom que você faz esse Eles trabalho. costumam falar que a endometriose é uma doença enigmática, né? Misteriosa ainda. Tem muito que se aprender ainda sobre a endometriose. Laura, eu amei. Muito obrigada. Dá um Obrigada, beijo na Nina, eu um dou. beijo na sua mãe, tá? E vamos nos Tá falando. bom. Ó, Um beijo, obrigada a todos que beijão. estiveram aqui que vão ver depois também. Boa tarde para todo mundo, tá? Tá, Um um beijo. beijo. Fica com Obrigada, Deus. Andréia. Você também. Tchau. Tchau, tchau.